Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Além da Sorte. No canal Além da Sorte é disponibilizado estudo, estatística e palpites para as loterias da Caixa Econômica Federal. Nesse vídeo nós vamos disponibilizar aí o palpite para o 3.111 da Loto Fácil e nos outros vídeos nós temos aí Mega Sena, Time Mania e brevemente a Mais Milionária, assim que foi implementados as mudanças no sistema. Esse sistema ele já tem de estudo há 35 anos, com alguns prêmios já conseguidos, e é o que nós vamos fazer hoje. Então vamos lá aí? Vamos primeiro, um instantinho. Ok, vamos primeiro aí fazer uma análise no jogo que foi feito no 3.111, em que nós tivemos aí com 21 dezenas, 14 acertos. E conforme foi reduzindo os números, ele chegou até no palpite, que é de 16, com 10 acertos. Infelizmente, na retirada do número, né? Do número que nós aguardávamos para fechar a estatística, que seria o número 11, né, que é o final de ciclo. Ele não saiu e possivelmente hoje esse ciclo será fechado com o número 11. Então, esse aí seria o estudo e o palpite de 21, 20, 19, 18, 17 e 16 dezenas. O que eu estou trazendo agora, né, é esse estudo, e esse estudo inicialmente, como é um mapa que está sendo elaborado agora, eu estou visualizando como esse mapa vai se reagir, mas depois eu vou funilar todos esses estudos e escolha de número para o mapa principal, que é esse de grupo aqui. Eu já fiz uma ligação do estudo do mapa de sorteados, né, e não sorteados, para o mapa de grupo aqui, que é o que eu trabalho, que eu disponibilizo aí e que eu tenho mais retorno. Então eu vou funilar não só o mapa correspondente, como também o resultado com o estudo de ciclo, com o estudo de atraso e a proporção em ciclo. Como vocês podem ver aqui, eu tenho ciclo baixo, ciclo médio e ciclo alto. No último sorteio, nós tivemos 5 dezenas que ocupava o ciclo baixo, que seria a 2, 7, 22, 4 e 5. E depois tivemos só 3 que ocupava aí o ciclo médio. Nós estamos falando de 9 dezenas, só saíram 3. E o ciclo de alta probabilidade, que nós tínhamos aí 8 dezenas, e olha, saíram 7 dezenas desse ciclo, só ficando de fora o número 18. Então, futuramente eu vou afunilar todas essas escolhas conforme vocês estão acompanhando o canal. Eu vou passar a utilizar essas marcações que eu utilizo, que seria sim, probabilidade de 25%, uma probabilidade alta de chegando a 75%, probabilidade negativa de não sair de 25% e probabilidade alta de não sair de aproximadamente 75%. Então, depois eu vou fazer essa utilização, afunilando todas essas escolhas para o mapa que eu trabalho, que seria esse mapa aqui de grupos. Então, vamos ao estudo de hoje, né? E analisando. Primeiro, vamos analisar o 3.111 e vamos fazer as marcações necessárias e excluindo. Primeiro erro que eu tive aqui foi o número 1, né? Eu estava esperando para que o número 1 ele seguisse para o nível 4, que seria essa sequência, né? Que ele iria dar 4 jogos seguidos, e infelizmente ele saiu para 0 e se deslocou para a posição de não sorteado. Eu vou manter ele, né? Eu vou começar aqui não só marcando as informações de escolha para fazer o jogo, como também explicando por que eu vou retirar e vou colocar os números. Então, o primeiro número aqui seria o número 1, ele permanece na escolha para o jogo que nós vamos fazer de palpite hoje. Depois, o número 2, ele também permanece aqui
na escolha para o palpite, porque eu estou visualizando que ele pode sair, né? Ele pode ir para zero, ou seja, sair dessa posição e se deslocar para a posição 2, mas eu vou acompanhar para que ele venha para esse intervalo 2 e o intervalo 3 seguidos. Como ele deu 2, 2, né? Ficou 2 seguidos assim de não, então eu estou analisando, eu acho que ele vai sair daqui de 1 para 2 e depois cair para zero, que é do intervalo correspondente. Então, seguindo, número 3. O número 3 ele chegou numa sequência de 6 sorteios direto. O que eu acho aqui é que ele sai dessa sequência de 6 e vai para zero indo para a posição. Então, eu retiro, permaneço com o palpite que ele vai sair do grupo de sorteados e ir para o grupo de não sorteados. Seguindo aí, número 4. O número 4 ele vai permanecer aqui no jogo, né? Eu estou analisando que ele vai seguir para ou o palpite de 3 jogos, 3 sorteios seguidos, ou o palpite de 4 jogos, 4 sorteios seguidos e ele cair para zero. Então, o 4 permanece no jogo. Depois nós temos o número 5. O número 5, antes dele não estava aqui, ele estava de não sorteado, né? Como vocês podem ver aqui. Então, o que eu acho aqui que ele vai seguir, que ele deu seguido direto, né? Vem para não sorteado, retorna para sorteado. Vem para não sorteado, retorna para não sorteado. Então, eu acho que ele vai seguir para uma sequência de sorteado. Então, o número 5 sai desta posição e retorna aqui para a posição de sorteado. Ok? Vamos aí, seguindo no jogo. O número 6, ele é um número, né? Um número que pode acontecer. Ele vê que ele está dando uma sequência de acontece, retorna para não sorteado, acontece, retorna para não sorteado. Eu acredito que ele vai ficar em não sorteado por 1 a 2 jogos. Então eu retiraria ele de sorteado e permaneceria ele aqui. Então, ele continua aqui nessa posição de não sorteado. Número 7. O número 7, ele permanece em sorteado. O que eu entenderia que ele vai seguir aqui? Eu acredito que ele vá para 2 e depois retorne a 0. Como vocês podem ver aqui, com a sequência de 1, 0, 1, 0, ele tem agora uma tendência, em virtude desse contador aqui, ó, de 51. O que eu fiz aqui? Uma implementação nova, né, ao sistema em que eu tenho um contador para a primeira parte, né, como eu falei antes, eu tenho um estudo que trabalha com recorte dos 200 últimos sorteios, né, e eu fiz agora um mapa em cima desse sorteio dos últimos 200. Eu fiz uma contagem em cima dos primeiros 100, 50% da análise do recorte, e uma contagem da segunda parte dos outros 100 sorteios. Né? E nisso eu cheguei ao seguinte, que ele está tendo uma tendência agora no segundo sorteio, ou seja, para que ele ocorra com mais frequência. Então, é por isso que eu estou tratando que ele vai permanecer aqui, aguardando 7 na mesma posição. Aí depois nós temos o número 8. O número 8, ele estava ocupando essa posição de não sorteado. Eu acredito que, porque ele tem essa tendência aqui, ó, 53%. Então, ele está dando com mais frequência nessa segunda metade dos 100 últimos do que na anterior. Então, eu vou retirar ele do não sorteado e vou apostar que ele vai cair para o sorteado. Depois, nós temos o número 9. O número 9, como eu tenho aqui na análise, ele mesmo tendo um 48, ele está nesse intervalo daqui, ó, esse intervalo de 3. Eu acredito que ele vai sair de uma sequência de 3 para uma sequência de 4.
que é mais uma tendência aqui. Então, ou ele entra em zero, como ele tem o 3 aqui, vai para zero, é, 3 vai para zero, mas olha só, o intervalo de 3 ele deu aqui e deu aqui anteriormente. Então eu acredito que ele vai se manter mais um jogo, mais um sorteio positivo e depois ele sairia para não sorteado. Então ele permanece no jogo de hoje. Depois nós temos o número 10. O número 10 ele está com 54% na segunda parte do recorte. Esse número 10 ele permanece no meu jogo, porque ele tem aqui ó, uma tendência que eu estou apostando que ele saia de 1 para 2, como ele tem essa tendência aqui, duas sequências e depois para zero. Então, eu acredito que ele vai dar mais uma vez o 10 e depois ele vai para a posição de não sorteados. Depois, o número 11. O número 11, eu vou fixar ele, porque é o final de ciclo. Se ele não finalizar agora, porque ele tem um recorte dos últimos 100 de 48%, né? Então ele pode se manter mais uma semana e depois sair. Então é um jogo é um número que eu vou manter, atenção aí pessoal, o ciclo pode não finalizar hoje, hein? Porque ele tem uma tendência de dar 3 ou 4, ó. Ele está com 5 de intervalo, 5 de intervalo, mas 5 não, ele está com intervalo 3, 1, 2, 3, mas ele dá com a tendência de 5, que é o máximo que deu. Máximo que deu aqui de 5. Ele poderia sair de 4 para 5 ou de 4 para 3. Pode acontecer, mas eu apostaria que ele ainda não fecha o ciclo hoje. Mesmo assim, eu vou fixar no meu jogo. Depois, o número 12. O número 12, ele já chegou em uma sequência máxima. Então, como vocês podem ver aqui no gráfico, ele está nesse sorteio aqui, ele manteve 12 seguidos, né? Aqui em cima ele foi para 9 seguidos. Então, eu acredito que ele saia daqui. Para esse intervalo, ele sai de 7 para 0. Então, o número 12 eu retiro do meu jogo de hoje e jogo ele na posição de não sorteado. Depois nós temos o número 13. O número 13 ele estava ocupando essa sequência aqui de 2 sorteios, né? Então, o que eu lido aqui? Ele pode sair, o número 13, ele pode sair desta posição para 0? Sim, pode. Mas como eu tenho esses intervalos de 10 seguidos, 10 não, desculpa, de 4 seguidos, 4 sorteios dando direto, eu estou levando em consideração que ele vai permanecer por mais 2 sorteios. Então, esse número 13 eu vou fixar no meu jogo de hoje. E como eu falei para vocês, isso daqui me facilita o processo de escolha para o 13. Então, se acontecer dele ir para 0, ele muda a informação, mas eu estou tendencioso que ele acho que ele vai dar, de acordo com o gráfico, que ele vai dar 4 jogos seguidos. 4 jogos seguidos e depois ele vai para a posição de não sorteado. Até pelo gráfico, ele poderia ir para 6 jogos seguidos, como nós temos no mapa. Ó. Olha só, 6 jogos seguidos, 6 jogos seguidos, 6 jogos seguidos e aqui. Então ele já tem um bom tempo que ele não dá essa tendência de dar 6 jogos seguidos. Então eu permaneceria com 13, uma boa aposta para hoje, e retiraria ele do jogo de não sortear. Depois nós temos o 15. Ou não, desculpa, depois nós temos o 14. O 14, ele seria uma opção, mas naquele palpite de 21. Nesse jogo, tá? Ele tem uma tendência, ó, 47%, ele deu na última parte dos 100 do meu recorte. Então ele está tendencioso a ter um intervalo maior, de acordo com o gráfico aqui embaixo. Ó. Olha o gráfico, o intervalo, depois dá uma vez, um intervalo, dá uma vez, duas, um intervalo. O intervalo ele deu até em sequência. Então, como ele deu uma, duas,
o tendencioso dele é ir para essa posição de não sorteado. O número 15 agora. O número 15, ele tem aí uma tendência, tem uma sequência de quatro sorteios seguidos. Ele pode se manter aqui, olha, ó, quatro seguidos e vai para zero. Eu estou acreditando que ele vai para essa tendência de 5. Apostar, né? Que ele vai seguir para 5 e depois para zero. Aposta. Então, como eu tenho um número a mais do que eu preciso, né? Eu vou manter o 5 aqui para que ele se mantenha mais um sorteio e depois ele vai para o não sorteado. O número 16. O número 16, eu acredito que pelo mapa de intervalo, ele está com 3 seguidos, né? Eu não acredito que ele vá para 4, porque o 4 ele tem um intervalo, como não está fora do meu recorte, mesmo assim ele tem um distanciamento muito grande, então eu acredito aqui que ele saia dessa posição de sorteado e entre para a posição de não sorteado aqui, o número 16. Depois nós temos o número 17. O número 17, ele. Deixa eu ver, número 17. Ele vai para a posição, mas com uma opção para aquele recorte de 20, olha. Ele está com 54, é um número forte aqui nessa segunda parte, né? O número 17 eu vou retirar. Infelizmente, eu tenho que jogar só 16. Eu vou manter aqui ele no não sorteado, mas ele está marcado uma tendência para se manter lá em não sorteado. Vamos dar uma olhada aqui no não sorteado. O não sorteado, como o sorteado ele não, nessa posição de não de sorteado, ele me deu uma tendência direito, né? Então eu segui aqui para o não sorteado. O não sorteado, tá? Eu acredito que ele vai seguir em não sorteado por mais uma vez. Então, o 17 ele vai se manter aqui embaixo por mais uma vez. Por quê? O 2 ele deu há pouco tempo. Então, eu acredito que ele vai seguir por mais um sorteio para ficar 3 jogos sem aparecer. Para ele ser essa correspondência aqui. Como nós temos um intervalo muito grande, eu acho que ele vem para cá, para 3. Então, o 17 eu retirei do meu jogo de sorteado em virtude disso. Mas ele vai fazer parte daqueles palpites até 21 dezenas. Ele está marcado até como 17. Deixa eu ver. Não, o 17 nem vai fazer parte. Eu vou mantê-lo aqui. O 17. Opa, não é aqui. Marquei a posição errada. O 17 aqui, para a posição de não sorteado, ele se manteve aí. Vou apostar que ele. É aquela aposta, né? Ele pode acontecer de dar zero e ir para sorteado, mas eu acredito que ele vai manter aqui nessa posição. Por isso, eu estou firme achando que ele vai manter até 3 jogos seguidos não aparecendo. Número 18. O número 18, ele vai ocupar essa posição de não sorteado. Por quê? Ele está com quatro sequências direto. Eu acho que ele não vai, porque a tendência 5 ele só deu uma vez, né? Eu acredito que 6 também ele está fora. Então eu manteria ele lá na posição de não sorteado. O número 19. O número 19, ele está aqui nessa sequência, mas observe que ele vem aqui, ó, 47. Ele está dando aquela oscilada, mas eu acho que ele vai. Porque os números eles andam muito próximo, então ele está na faixa do 47. Então, para que ele não se distancie muito de ocorrência e não ocorrência, ele começa a dar um pouco mais. Então, eu estou apostando que ele vai dar aquela disparada aqui, olha, de 3 seguidos direto, ó, que ele está muito distante de não dar seguido direto. Então, eu apostaria que o número 19 vai iniciar aí uma sequência de 3 sorteios diretos sem aparecendo. Ele dá aquela disparada e depois some. Então vamos ao número 19, por isso que o número 19 ele faz parte aqui do meu jogo. Número 20.
O número 20, ele está tendo uma tendência aqui de 46, olha. 46, ele está com intervalo, não, intervalo, não. Então, como eu tenho essa tendência de dar intervalos e ocorrência, eu acredito que ele vai dar agora no número 20. Desculpa, o 20. Ah, o número 20. Ele vai dar, mas tem uma tendência para não aparecer. Então ele entra aqui e ele sai dessa posição de 20. Tanto que ele fazia parte dos dois jogos. Mas como ele tem aquela sequência de dois, eu acredito que esse daqui, ó, não sorteado, ele não vá para dois, que ele tem uma tendência maior para um. Se ele for para dois, ele vai surpreender aqui, mas aí ele surpreenderia para três ou quatro. Três não, para quatro. Para quatro, pode ser quatro. Mas ele está com a tendência de é, cair para zero em não sorteado, por isso que eu mantive ele aqui no jogo de hoje. Número 21, ele também tem essa oscilada, né? Ele está com 53% por cento dos jogos, ele está se vindo aqui, ó, de uma sequência de zero, mas é um número com grande forte, é muito forte uma sequência dele, como no mapa que vocês podem ver aqui. Nessa segunda parte, é um número que ele aparece, ele fica um pouco de tempo, depois ele segue numa tendência. Então, eu acredito que esse número ele vai dar uma disparada aí, por isso que eu mantive ele aqui no meu jogo. O número 22. O número 22, eu estou mantendo ele no meu jogo, né? Em virtude também desse gráfico. Eu acredito que, como ele deu 2 ele deu aqui, mas a tendência é dar 1 e 2, né? Ó. Eu acredito que ele aqui ele vai para 3, ou 2 ou 3 e depois desce. O recorte de 4 também. Mas uma tendência é que ele dê mais uma vez aí. Por isso que eu mantive ele aqui no meu jogo. O número 23, ele aconteceu uma sequência de 5 direto. Então eu aposto que ele vai sair para o não sorteado. Até no meu jogo, né, que ele deu 10 dezenas, eu estava apostando que ele fosse direto, porque ele estava em 4. Para ele, como esse 4 aqui de intervalo muito longo, então ele deu mais uma vez. Então ele se assemelha a esse intervalo de 5. Por isso que a tendência dele é ir para o jogo de não sorteado, ele se mantém lá embaixo. O número 24. O número 24, ele está tendo uma oscilada, 44%. É um número muito fraco em relação ao recorte dos 100 últimos, ou dos 200 últimos sorteios. Então, os 100 últimos atuais, ele está dando com pouca tendência. O que ele trabalha? Ele trabalha de não ocorrência a ocorrência, não ocorrência a ocorrência. Como ele ficou aqui fora um jogo, ele fica 2. Então, por isso que eu retiro ele aqui do meu jogo e jogo ele para o jogo de não sorteado, planilha de não sorteado. O número 24, ele está 50-50. Ele tem uma tendência de não sair pelo intervalo. Ó. 1, 2, aí dá um tempo. 1, 2, dá um tempo. Então, eu acho que ele vem aqui nessa tendência de dar uma ocorrência. O 50, ele não dá aquela proporção, o 25 não dá aquela proporção para ele. Então, eu acredito que ele vai dar mais uma vez e depois sair. Então, por isso que eu mantive aqui, mas como eu falei, tem um número a desperdiçar num jogo de 16. Então, esse é o meu palpite 16. Vamos fazer os jogos aqui, né? Fazer o jogo de hoje. Aí, o jogo de hoje, vamos lá. No meu palpite, vai manter o 8, 7, 21, 22, 19, 1, 2, 9, 5, 4, tendência no 13 e o 11, depois vem para o 25, o 10 e o 9. 16, feito esse jogo de hoje, agora vamos para os outros palpites, né? Os outros palpites seria o 3, aí vou gravar o 17, depois o 12 nessa sequência, né?
eu apostaria o 12 na sequência de 18, depois o 14 na sequência de 19, depois nós temos o 23 na tendência de 20 e finalmente o número 24 na tendência de jogo de 21 jogos. Então aí segue o meu jogo de hoje, né? Uma atenção aqui naquela composição do grupo. Na composição do grupo, pela marcação, estou dizendo que o grupo 5 vai dar muito mais, vai preencher todos, né? O número 4 também, todos preenchidos. O grupo 3 apenas um número fora, que seria o número 18, né? O grupo 2 é o número 17 de fora. Então, esse é o meu jogo de hoje. Então, boa sorte. Logo mais eu posto aí o estudo para a Mega Sena e a Time Mania. Então, boa sorte. Curta, compartilhe, deixe um comentário ou sugestão. Será lida e, dependendo de uma ideia boa, é uma implementação a mais no sistema. Um bom jogo hoje e uma boa sorte para todos.